Quando cheguei ao escritório naquela manhã, a esposa do meu chefe trancou a sala e disse: "Não saia daqui. Em 2 minutos você vai entender tudo." Ela parecia assustada. Não era que era a mulher arrogante que eu conhecia. Era outra pessoa, alguém que estava com medo. E eu fiquei. Fiquei porque algo na voz dela me disse que, se eu saísse daquela sala, eu ia me arrepender pelo resto da vida. Não fazia ideia do que estava por vir. Não fazia ideia de que aqueles 2 minutos iriam mudar completamente a minha história dentro daquela empresa. E fora dela também. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos e por quase 6 deles fui secretária executiva do Dr. Renato Cavalcante, diretor-geral da Cavalcante Empires Consultoria, uma das maiores empresas de consultoria financeira do estado. Não era um cargo qualquer. Era o tipo de posição que se conquista com anos de dedicação, erros corrigidos às 3 da manhã e uma capacidade absurda de antecipar problemas antes que eles se tornassem crises. Eu era boa no que fazia. Não estou dizendo isso por vaidade. Estou dizendo porque é necessário que você entenda o tamanho do que estava em jogo quando tudo começou a desmoronar. Entrei na Cavalcante Empires logo depois de me formar em administração. Comecei como assistente administrativa no setor de contratos, um cargo júnior que pagava pouco e exigia muito, mas eu nunca reclamei. Via cada tarefa como uma oportunidade de mostrar que eu era capaz de mais. Em 2 anos, fui promovida. Em 4, já gerenciava a agenda completa do Dr. Renato, coordenava as viagens internacionais da diretoria e era responsável pelo fluxo de documentos confidenciais entre os sócios. Era uma posição de confiança absoluta, e eu carregava esse peso com orgulho. O Dr. Renato era um chefe exigente, mas justo. Nos primeiros anos, nosso relacionamento profissional era pautado por respeito mútuo. Ele sabia que podia contar comigo. Eu sabia que ele valorizava meu trabalho. Não era um ambiente perfeito, nenhuma empresa é, mas era um lugar onde eu me sentia segura, reconhecida, com propósito. Tinha construído algo ali, não apenas uma carreira, uma reputação. Então Verônica entrou na minha vida. Verônica Cavalcante, a esposa. Ele tinha se casado com ela há pouco mais de 2 anos quando eu comecei a notar a mudança. Antes disso, ela praticamente não aparecia no escritório. O Dr. Renato sempre foi do tipo que separava bem a vida pessoal da profissional. Quando ela vinha, era rápido. Buscava ele para algum almoço, passava na recepção, trocava uma palavra educada com a equipe e ia embora. Nada que chamasse atenção. Mas depois de 2 anos de casamento, algo mudou. Ela começou a aparecer mais. Primeiro 1 vez por semana, depois 2, depois todos os dias. E com cada visita, a tensão no escritório aumentava um pouco mais. A primeira vez que percebi que havia algo errado foi numa terça-feira de outubro. Eu estava na sala de reuniões, organizando a pauta para uma apresentação que o Dr. Renato faria na sexta para um cliente importante. Era um trabalho minucioso, que exigia concentração total. A porta se abriu sem batida prévia, e Verônica entrou como se fosse a dona do lugar, coisa que tecnicamente ela era em partes, já que era esposa do dono. Mas havia uma diferença entre ser dona e se comportar como se as outras pessoas não existissem. Ela olhou para mim por um longo segundo, um olhar que eu não soube decifrar imediatamente. Depois olhou para a mesa, para os documentos espalhados, para o laptop aberto na minha frente e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: "Você sempre fica até tão tarde com ele?" Era 4:30 da tarde, horário comercial normal. Eu respondi que estava preparando material para uma reunião importante. Ela assentiu devagar, como se estivesse processando uma informação que não gostava, e saiu sem dizer mais nada. Foi pouco, mas eu senti. Senti aquele peso no ar que a gente reconhece instintivamente quando alguém decidiu, por alguma razão que você ainda não entende, que você é um problema. Nas semanas seguintes, os comentários foram se tornando mais frequentes e mais afiados. Uma vez, quando eu entrei na sala do Dr. Renato para entregar documentos assinados, ela estava lá. Olhou para mim de cima a baixo e disse, para o marido, como se eu não estivesse presente: "Ela sempre entra sem bater?" O doutor Renato ficou sem graça. Disse que eu tinha autorização para entrar quando necessário, e eu saí da sala com o rosto quente e a coluna ereta, recusando-me a demonstrar o quanto aquilo tinha me afetado. Outra vez, durante um almoço de equipe que celebrava o fechamento de um contrato importante, contrato que eu havia ajudado a organizar durante meses, Verônica fez questão de sentar ao lado do marido, e quando alguém mencionou meu nome associado ao trabalho, ela disse, com aquela voz adocicada que usava quando queria que algo soasse como elogio, mas era claramente o oposto: "Nossa, ela faz tudo mesmo, né? Que mulher dedicada."
É bom ter alguém tão presente assim. A pausa, antes de presente, durou menos de um segundo, mas todos na mesa sentiram. Eu sorri, porque era o que eu sabia fazer, porque era profissional, porque naquele momento ainda acreditava que se eu continuasse sendo boa no meu trabalho, se continuasse entregando resultados, se continuasse sendo a Camila confiável e eficiente de sempre, aquilo iria passar. Não passou. O episódio mais humilhante aconteceu numa quinta-feira de novembro. O doutor Renato tinha uma videoconferência com um parceiro em Lisboa e eu estava na sala dele ajudando a configurar a conexão que estava falhando, como sempre falhava naquele sistema antigo que a empresa teimava em não substituir. Estávamos os dois em pé, olhando para a tela, quando Verônica entrou, sem bater. A mesma coisa que ela havia reclamado que eu fazia. Ela parou na porta, olhou para os dois, e antes que qualquer um de nós pudesse dizer algo, virou para o marido e disse, em voz alta o suficiente para que a assistente que passava pelo corredor pudesse ouvir: "Você precisa resolver essa situação, Renato. Não é adequado. As pessoas estão comentando." Silêncio. O Dr. Renato fechou os olhos por meio segundo. Eu senti meu estômago virar. "Que situação?" Ele perguntou com a voz controlada de quem está tentando não criar uma cena. "Você sabe muito bem o que eu estou dizendo," ela respondeu, e saiu. Eu não soube o que dizer. O Dr. Renato tampouco. Ele pediu desculpas, de forma vaga, sem entrar em detalhes, e eu voltei para minha mesa. Fui ao banheiro, tranquei a porta e fiquei em pé na frente do espelho por 3 minutos tentando não chorar. Não por fraqueza, mas porque aquela mulher havia acabado de insinuar, na frente de outra pessoa, que havia algo inadequado entre mim e meu chefe. Havia transformado 6 anos de profissionalismo impecável em algo sujo, em algo sobre o qual as pessoas estavam comentando. Quando voltei para a minha mesa, minha colega Tatiane me olhou com aquela expressão que diz tudo sem precisar de palavra. Ela tinha ouvido, e eu sabia que, a partir daquele momento, a história que Verônica estava construindo sobre mim tinha ganhado uma testemunha. Naquela noite, no carro, no caminho para casa, eu chorei de verdade. Chorei pela injustiça. Chorei pela sensação de que o chão estava cedendo debaixo dos meus pés, sem que eu tivesse feito nada para merecer isso. Chorei porque eu amava aquele trabalho, porque havia dedicado anos da minha vida àquela empresa, e porque, pela primeira vez desde que havia entrado pela porta daquele escritório, eu não sabia se meu lugar ali estava seguro. Mas enquanto as lágrimas desciam, uma coisa diferente começou a crescer dentro de mim. Não raiva, não ainda, algo mais frio, mais estratégico. Uma voz quieta que dizia: "Presta atenção, Camila, presta muita atenção." E eu comecei a prestar. Se você já passou por uma situação em que alguém tentou destruir sua reputação sem motivo, que se você sente que esta história é de alguma forma a sua história, deixa seu like agora. Cada like é um sinal de que você está aqui, que você entende e que você também quer ver o que acontece quando alguém decide não aceitar a injustiça calada. Inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque o que vem nos próximos blocos vai te deixar de queixo caído. Comenta aqui embaixo. Você já foi humilhado no trabalho por alguém que não tinha nenhum direito de fazer isso? Conta pra mim. Estou lendo tudo. Existe um tipo de dor que não grita, que não aparece no rosto, que você carrega para o trabalho todo dia, coloca na gaveta da sua mesa junto com os canetas e os post-its e passa o dia inteiro fingindo que ela não está lá. Eu aprendi a lidar com essa dor durante as semanas que se seguiram à cena do corredor. Aprendi a separar o que eu sentia do que eu mostrava. E foi nessa separação, nesse espaço quieto entre a dor real e a máscara profissional, que eu comecei a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Porque quando você está bem, quando a vida profissional flui e o ambiente é saudável, você não presta atenção nos detalhes. Você faz seu trabalho, vai para casa, vive sua vida. Mas quando alguém coloca um alvo nas suas costas, você começa a ver tudo diferente. Você começa a notar os padrões, as inconsistências, as coisas que não se encaixam. E havia muita coisa que não se encaixava na vida de Verônica Cavalcante. A primeira coisa que notei foi a frequência das visitas ao escritório. Ela tinha começado a aparecer quase todos os dias, sempre em horários estratégicos, quando o doutor Renato estava em reunião e eu precisava gerenciar as chegadas de clientes, ou logo depois de alguma videoconferência importante, quando eu costumava ficar na sala dele para fazer o debriefing. Era como se ela soubesse a agenda dele de cor, o que era estranho, porque o Dr. Renato era extremamente cuidadoso com informações confidenciais. Ele não costumava compartilhar detalhes de reuniões com ninguém fora da equipe.
Então quem estava passando essa agenda para ela? Comecei a observar mais de perto. Não de forma ostensiva. Não é o tipo de coisa que você faz de maneira óbvia quando o alvo da sua observação já está predisposto a te ver como inimiga. Era uma observação cirúrgica. Um detalhe aqui, uma informação ali. Fui montando um mapa. A segunda coisa que notei foi o comportamento do Marcos, assistente administrativo que trabalhava no andar de baixo e tinha acesso ao sistema de calendário compartilhado da empresa. Marcos era um rapaz jovem, recém-contratado, sempre prestativo a mais do que o necessário quando Verônica aparecia. Ela chamava ele pelo nome. Ele sorria de um jeito específico quando ela passava. Nada que provasse alguma coisa, mas o suficiente para eu anotar mentalmente. A terceira coisa foi uma conversa que eu ouvi por acidente. Eu estava voltando do banheiro numa tarde de quarta quando passei pelo corredor que ficava ao lado da sala de reuniões menor. Aquela que as pessoas usavam para ligações particulares quando queriam privacidade. A porta estava entreaberta. Eu ouvi a voz de Verônica, baixa e urgente, dizendo: "Você vai fazer isso ou não? Eu preciso saber até sexta." Uma pausa. Depois: "Não me interessa o que ele acha. Você me deve isso." Eu parei. Não por bisbilhotar. Parei porque o tom daquela voz era completamente diferente do tom que ela usava quando estava sendo a esposa elegante do diretor. Era o tom de alguém que está negociando algo que não pode ser discutido em voz alta. Continuei andando antes que ela pudesse me ver. Mas aquela frase ficou comigo. Você me deve isso. Quem devia o que para Verônica? E o que exatamente ela estava cobrando? Nos dias seguintes, comecei a fazer o que nenhuma secretária deveria precisar fazer. Comecei a guardar registros, não de forma paranoica, mas de forma metódica. Toda vez que Verônica aparecia no escritório, eu anotava o horário no meu caderno pessoal. Toda vez que ela dizia algo que me parecia fora do lugar, eu escrevia. Toda vez que o Dr. Renato mudava de comportamento depois de uma visita dela, eu registrava. Era o tipo de documentação que não prova nada isoladamente, mas que, quando somada, começa a contar uma história. E a história que estava sendo contada não era bonita. O Dr. Renato estava mudando. Não de forma dramática. Eram mudanças sutis, do tipo que só alguém que trabalha muito perto de uma pessoa consegue perceber. Ele estava mais distraído nas reuniões. Tomava decisões que antes consultaria comigo ou com os outros diretores sem consultar ninguém. Cancelou 3 compromissos importantes em 2 semanas, coisa que nunca tinha feito antes, e começou a me dar menos acesso a informações que eu precisava para fazer meu trabalho. Não de uma vez, aos poucos, como se alguém estivesse convencendo ele, devagar, de que eu não precisava saber de certas coisas. A pressão de Verônica sobre mim também estava aumentando. Ela passou a fazer comentários na frente de outros funcionários com uma frequência que não podia ser acidental. Uma vez, quando eu estava explicando um procedimento para a equipe de apoio, ela entrou na sala e disse, sem ser convidada a participar da conversa: "Nossa, ela age como se fosse chefe de tudo aqui, né?" E saiu rindo, como se tivesse feito uma brincadeira inofensiva. Ninguém riu junto com ela, mas o dano estava feito. Outra vez, ela foi até a minha mesa, pegou um documento que estava sobre ela, olhou brevemente e disse: "Você não devia deixar essas coisas à vista assim. Qualquer um pode ver." O documento era uma lista de contatos de fornecedores, nada confidencial. Mas ela havia criado a impressão, diante de 2 colegas que passavam naquele momento, de que eu era descuidada com informações sensíveis. Eu estava sendo desconstruída, tijolo por tijolo, reputação por reputação, e a arquiteta dessa demolição sabia exatamente o que estava fazendo. Foi numa tarde de quinta-feira que encontrei o primeiro documento comprometedor. Eu estava organizando os arquivos físicos do Dr. Renato, uma tarefa que ele me havia pedido para fazer enquanto ele estava viajando para São Paulo. Entre pastas de contratos antigos, encontrei um extrato bancário que não deveria estar ali. Não era uma conta da empresa, era uma conta pessoal, em nome de Verônica Cavalcante. E os valores que apareciam naquele extrato eram incompatíveis com qualquer salário ou renda declarada que eu conhecia. Movimentações de 20, 30, 40 mil reais, transferências para contas em nomes que eu não reconhecia, entradas sem origem clara, tudo num período de 18 meses. Fiquei olhando para aquele papel por um longo tempo. Meu primeiro instinto foi colocar de volta onde estava e fingir que não tinha visto. Era o instinto da sobrevivência, do não se meta no que não é seu, do você já tem problema suficiente. Mas havia algo naquele extrato que não me deixava ignorar. Porque se aquele dinheiro estava relacionado à empresa, se Verônica estava usando recursos da Cavalcante em Pires para alimentar uma conta particular, então o Dr. Renato
Renato estava sendo prejudicado. E os sócios, e os funcionários, e todos aqueles que dependiam da saúde financeira daquela empresa. Fotografei o documento com o celular, coloquei de volta onde estava e fiquei sentada na minha cadeira por 5 minutos, tentando entender no que eu havia me metido. Nas semanas seguintes, fui encontrando mais peças. Um e-mail impresso que havia caído atrás de uma gaveta, uma troca entre Verônica e um fornecedor externo em que ela negociava uma comissão que não estava em nenhum contrato oficial. Uma nota de despesas com valores inflados que tinha passado pela aprovação do Dr. Renato sem que ele parecesse ter lido com atenção. Pequenos fragmentos que sozinhos não diziam nada, mas juntos formavam um quadro muito preocupante. Verônica Cavalcante não estava apenas com ciúmes de mim. Ela estava usando a posição do marido para desviar recursos e precisava que eu saísse de cena porque eu era a única pessoa no escritório que tinha acesso suficiente para perceber o que estava acontecendo. A perseguição não era pessoal, era estratégica, e eu havia descoberto o porquê. Enquanto isso, as humilhações continuavam, como se Verônica sentisse que eu estava ficando mais difícil de abalar e precisasse intensificar a pressão. Uma tarde, ela foi até minha mesa, com o Dr. Renato ao lado dela, e disse, com a voz calmíssima de quem está dizendo algo razoável: Renato, eu estava pensando, talvez fosse melhor a Camila trabalhar no andar de baixo, mais perto dos outros assistentes. Acho que faria sentido para a organização. E olhou para mim com aquele sorriso que dizia: eu sei o que estou fazendo, e você não pode fazer nada. O Dr. Renato disse que ia pensar no assunto. Eu sorri de volta para ela. Um sorriso diferente, porque agora eu tinha algo que ela não sabia que eu tinha. Eu tinha a verdade, e estava guardando ela com muito cuidado. A demissão aconteceu numa segunda-feira de manhã. Sempre às segundas, não é? A semana mal começa e já te dá um soco no estômago. Eu cheguei ao escritório como sempre, café na mão, caderno sob o braço, já mentalizando a lista de prioridades do dia. Havia uma reunião com o cliente da Bahia às 10, uma ligação com o escritório de advocacia às 2, e eu precisava finalizar o relatório trimestral antes do fim do dia. Era uma agenda cheia, mas era o tipo de agenda que eu adorava, cheia de propósito. Quando entrei, Tatiane me olhou de um jeito estranho. Não disse nada, só olhou. E eu soube, naquele segundo, que algo havia mudado. A secretária da recepção também me olhou diferente. Como quem sabe de uma notícia ruim e não quer ser a pessoa que entrega. Fui até minha mesa. Liguei o computador. E 5 minutos depois, o Dr. Renato abriu a porta da sala dele e disse sem me olhar nos olhos: Camila, pode vir aqui um momento? Eu podia. Quando entrei na sala, Verônica estava sentada na cadeira de visitante, do lado direito da mesa. Ela estava de pernas cruzadas, unhas pintadas de vermelho, com aquela postura de quem chegou primeiro e já ganhou. Não me cumprimentou. Apenas me olhou. O Dr. Renato ficou em pé atrás da mesa. Ele parecia desconfortável. Não era o desconforto de quem está fazendo a coisa certa e sabe disso. Era o desconforto de quem está prestes a fazer algo errado e está se convencendo de que não tem escolha. Camila, ele começou, e a voz saiu um pouco rouca. Precisamos conversar sobre a sua posição aqui na empresa. Eu não disse nada. Esperei. Estamos passando por uma reestruturação. Ele continuou, usando aquela palavra que todo mundo sabe que não significa reestruturação. E a sua posição vai ser redefinida. Redefinida como? Eu perguntei. Minha voz saiu firme. Eu mesma fiquei surpresa com isso. Ele tossiu. Olhou para Verônica rapidamente, como quem busca confirmação, e disse: Vamos precisar prescindir do seu serviço. A partir de hoje, silêncio. Demissão imediata, sem aviso prévio, sem processo. Sem nada que justificasse profissionalmente uma saída tão abrupta depois de quase 6 anos de serviço impecável. Verônica não disse uma palavra. Não precisou. A presença dela ali era o suficiente. Era ela que havia dado o ultimato. Era ela que havia exigido a minha cabeça como condição de paz. E o Dr. Renato, esse homem que eu havia respeitado por anos, havia escolhido entregar. Eu poderia ter chorado, poderia ter gritado, poderia ter jogado na mesa tudo o que sabia, tudo o que havia documentado naquele exato momento. Mas não fiz nenhuma dessas coisas. Respirei. Uma respiração longa, controlada, que veio de muito fundo. Certo, eu disse. Vou precisar que isso seja formalizado por escrito, com todos os detalhes legais, incluindo os valores referentes ao aviso prévio, férias proporcionais, 13º e quaisquer outros direitos trabalhistas. O Dr. Renato piscou. Ele não esperava isso. Esperava lágrimas, talvez, ou raiva,
ou súplicas. Não esperava uma mulher que conhecia seus direitos de cor e sabia exatamente como usá-los. Claro, ele disse. O RH vai cuidar disso. Ótimo, respondi. Estarei na minha mesa até o final do expediente, então. Há prazo para a formalização? Ele disse que sim, que até o fim do dia. Eu agradeci, virei as costas e saí da sala. Verônica me acompanhou com o olhar até eu fechar a porta. Fui até minha mesa, sentei. Olhei para o computador ligado, para a agenda do dia ainda aberta na tela, para o relatório que eu estava no meio quando tudo mudou. E por um momento, apenas um momento, deixei a dor entrar. Deixei ela me inundar. A injustiça, a ingratidão, os 6 anos que haviam se resumido a uma cena de 3 minutos numa sala com uma mulher enciumada e um homem covarde. Mas a dor durou exatamente o tempo que eu precisava para lembrá-la do que estava guardado no meu celular, do que estava anotado no meu caderno, do que eu havia fotografado, catalogado, organizado com a mesma precisão que usava para organizar a agenda do homem que acabava de me demitir. Tatiane chegou perto da minha mesa com uma expressão devastada. Camila, Tudo bem, eu disse, e sorri de verdade. Tudo bem. Passei as horas seguintes organizando minha saída com a mesma metodologia que colocava em tudo que fazia. Identifiquei quais arquivos eram pessoais, o que era da empresa, o que precisava ser transferido, o que precisava de handover formal. Fiz tudo certo. Fiz tudo pelo livro, porque mesmo sendo demitida de forma injusta, eu não ia sair pela porta de trás. Mas enquanto organizava minha mesa, também fiz outras coisas, enviadas a partir do meu e-mail pessoal, para endereços que eu havia guardado ao longo de meses. Uma mensagem para o Dr. Augusto Pires, sócio fundador da empresa e cunhado do Dr. Renato, com quem eu havia trabalhado ocasionalmente e que eu sabia não estar a par de tudo o que estava acontecendo. Uma mensagem para o contador externo da empresa, que era independente e não devia favores a ninguém. E uma terceira mensagem, a mais importante, para uma advogada trabalhista que eu havia consultado discretamente 2 semanas antes, quando comecei a perceber para onde as coisas estavam caminhando. Na mensagem para a advogada, havia um arquivo anexado. Um PDF de 42 páginas que eu havia compilado ao longo dos últimos 2 meses. Fotos de documentos, cópias de trocas de e-mail, registros de datas e horários, anotações detalhadas sobre comportamentos, conversas e irregularidades financeiras. Uma documentação tão completa que eu mesma me impressionei quando montei o arquivo pela primeira vez. Era o tipo de coisa que leva meses para construir quando você está prestando atenção. Às 5 da tarde, o RH me chamou para assinar os papéis. Eu li tudo com calma. Fiz 2 perguntas sobre cálculos que estavam ligeiramente errados, corrigi os valores e assinei. A moça do RH estava claramente constrangida. Ela havia me conhecido como a secretária mais competente do andar. Sabia, no fundo, que aquilo não fazia sentido. Boa sorte, Camila, ela disse, enquanto me devolvia uma via assinada. Obrigada, eu respondi. Acho que a sorte vai estar bem distribuída em breve. Ela me olhou sem entender. Peguei minha caixa, minha caneca, minha foto da minha cachorra que ficava na mesa e fui me despedir da equipe. Abraços genuínos, lágrimas de algumas pessoas que me surpreenderam pela intensidade. Tatiane me abraçou por um longo tempo e sussurrou no meu ouvido. Você não merecia isso. Eu sabia, mas pela primeira vez em semanas, eu não estava com medo do futuro. Estava estranhamente serena, porque Verônica havia cometido um erro fundamental. Ela havia me demitido achando que estava me silenciando, achando que, fora da empresa, eu perderia o acesso, perderia a relevância, perderia o poder de fazer qualquer coisa com o que sabia. Ela não sabia que eu havia tirado cópias de tudo antes de sair. Ela não sabia que a advogada já havia lido o dossiê e dito que o caso era sólido. Ela não sabia que o Dr. Augusto Pires havia respondido meu e-mail em menos de 20 minutos, pedindo para nos falarmos com urgência. E ela definitivamente não sabia que, no dia seguinte, 3 pessoas entrariam no escritório com documentos que mudariam tudo. Mas isso você vai descobrir no próximo bloco. Na manhã seguinte à minha demissão, acordei mais cedo do que o normal. Não por ansiedade, mas porque havia algo diferente naquele dia. Uma espécie de tensão elétrica no ar que eu sentia na pele e que me dizia que as coisas estavam prestes a se mover de uma forma que não havia retorno. Tomei café com calma. Reli os e-mails que havia enviado na tarde anterior. Havia respostas de todos os 3 destinatários. O contador externo pediu uma reunião para o dia seguinte. A advogada confirmou que havia lido todo o material
e que precisávamos nos encontrar com urgência para discutir as próximas etapas. E o Dr. Augusto Pires havia ligado para o meu celular às 8h20 da noite, ligação que eu havia perdido, e deixado uma mensagem de voz que eu ouvi com o coração acelerado. Camila, recebi seu e-mail. Li o anexo. Preciso falar com você hoje. Pode me ligar assim que possível? É urgente. Liguei para ele às 8 da manhã. A conversa durou 40 minutos. Eu contei tudo. Não de forma emocional, não como uma funcionária demitida buscando vingança, mas de forma factual, organizada, com referência a cada documento que havia enviado. O Dr. Augusto me ouvia em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas precisas. No final, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Camila, eu não sabia de nada disso, absolutamente nada. E isso é um problema sério, porque algumas dessas movimentações passaram por aprovações que eu assinei, sem as informações completas. Ele havia sido enganado também, não apenas por Verônica, pelo próprio irmão, que havia deixado a esposa interferir em processos que deveriam ser controlados pelos sócios de forma transparente. O doutor Augusto me disse que ia acionar o departamento jurídico da empresa naquela mesma manhã e que eu deveria aguardar notícias. Eu aguardei, mas não parada. Fui até o escritório da minha advogada às 10 da manhã. Ela havia preparado um resumo das irregularidades documentadas e já havia identificado pelo menos 3 frentes de ação possíveis. Uma trabalhista, pelo meu caso de demissão sem justa causa, precedida de assédio moral documentado. Uma civil, pelas questões de desvio de recursos. E potencialmente uma criminal, dependendo do valor total desviado e da forma como havia sido feito. Você tem um caso muito sólido, ela disse, abrindo o dossiê na mesa entre nós. A questão é qual caminho você quer seguir. Eu pensei por um momento. Quero que a verdade apareça, eu disse. Não quero destruir ninguém por prazer, mas quero que as coisas sejam corrigidas. E quero que fique claro que eu fui demitida por motivos que não tinham nada a ver com a minha competência profissional. Ela assentiu. Isso é possível? E com este material, é muito provável. A ligação do Dr. Augusto veio às 2 da tarde. Ele havia se reunido com o departamento jurídico da empresa e com o outro sócio minoritário. Tinham lido o dossiê, haviam verificado internamente algumas das informações e haviam decidido que era necessário tomar medidas imediatas. Vou ser direto com você, ele disse. O que você documentou corresponde a desvios que estimamos, numa análise preliminar, em torno de R$280 mil ao longo de 18 meses. Verônica utilizou o acesso que tinha à empresa através do Renato para inflar notas de despesas, receber comissões não autorizadas de fornecedores e redirecionar verbas de eventos e representações para contas pessoais. R$280 mil. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo aquele número. Era muito mais do que eu havia estimado ao ver os fragmentos isolados. Quando somados, quando a equipe jurídica havia rastreado cada movimentação, o valor era substancial. O que acontece agora? Eu perguntei. Nesta tarde, às 3 horas, a equipe jurídica vai ao escritório com documentos de investigação interna. O Renato vai ser notificado formalmente, e Verônica também. Era quase 3 horas. Eu pensei naquele momento. Em Verônica chegando ao escritório e encontrando 3 pessoas com documentos, em seu rosto, naquele sorriso que ela tinha usado tantas vezes como arma. Eu não sentia prazer com isso, mas sentia algo que levou um tempo para nomear. Sentia alívio. O alívio de quem carregou uma verdade pesada por muito tempo e finalmente pode pousar ela no chão. Mais tarde, Tatiane me ligou. Ela estava quase sem fôlego. Camila, você não vai acreditar. 3 pessoas chegaram aqui de terno, com pasta. Foram direto para a sala do Dr. Renato e ficaram lá dentro por mais de 1 hora. Depois chamaram a Verônica. Ela entrou lá e saiu 20 minutos depois com o rosto completamente branco. Saiu do escritório e não voltou. Eu sei, eu disse. Você sabia que isso ia acontecer? Eu torcia para que acontecesse, respondi. Tem diferença. O Dr. Renato ficou sabendo de tudo naquela tarde. Não apenas das irregularidades financeiras, mas da extensão da campanha que havia sido conduzida contra mim. Tatiane me contou depois que havia sido chamada para depor internamente e havia contado tudo o que havia visto e ouvido ao longo dos meses. Outros colegas também falaram. Acontece que eu não era a única que havia notado os comportamentos de Verônica. Era apenas a que havia sido o alvo principal. As consequências para Verônica foram imediatas e abrangentes.
A empresa apresentou um boletim de ocorrência por desvio de verbas. O processo judicial foi iniciado em paralelo com o processo trabalhista que minha advogada havia protocolado. O casamento de Verônica e Dr. Renato, que já estava sob pressão havia meses, não sobreviveu à revelação. Ele pediu a separação em menos de 2 semanas. Quanto ao círculo social de Verônica, que era amplo e cuidadosamente cultivado ao longo dos anos, a notícia se espalhou da forma como as notícias se espalham em ambientes corporativos fechados, com velocidade e sem misericórdia. Ela havia construído uma imagem de mulher sofisticada, bem casada, conectada. Em questão de semanas, essa imagem havia se desintegrado completamente. Mas o que mais me impactou, mais do que todas as consequências externas, foi a ligação que recebi do próprio Dr. Renato. Ele ligou numa tarde de quarta, 2 semanas depois da minha demissão. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender, não por jogo, mas porque precisei daqueles 3 segundos para decidir que ia atender com a cabeça erguida. Camila, ele começou, e a voz estava diferente, sem a autoridade que eu conhecia, menor. Eu precisava ligar para você, precisava te dizer que eu errei. Errei muito, com você, com a empresa, com todo mundo. Eu ouvi. Ela me convenceu de que havia algo errado. Ele continuou, que eu precisava proteger meu casamento. E eu fui covarde o suficiente para escolher uma situação que não existia em vez de defender uma funcionária que me dedicou 6 anos da vida dela. Isso é imperdesculpável. É bastante grave. Eu concordei, sem suavizar. Eu sei que não tem como desfazer, mas eu precisava que você soubesse que eu me arrependo. E precisava te perguntar se há alguma forma de corrigir o que pode ser corrigido. Havia uma proposta implícita naquela pergunta. Eu sabia o que vinha a seguir, e eu já havia pensado muito sobre como responderia quando chegasse esse momento. Quando cheguei ao escritório naquela manhã, a esposa do meu chefe trancou a sala e disse: "Não saia daqui. Em 2 minutos você vai entender tudo." Eu abri com essa frase: "Deixa eu te contar como ela se resolve, porque esse momento aconteceu, mas não no início da história. Aconteceu depois de tudo que você acabou de ouvir. Foi o último ato, e foi o mais surpreendente de todos. 6 semanas depois da minha demissão, o Dr. Augusto Pires me convidou para uma reunião na empresa. Não a empresa que eu havia deixado, uma nova filial que os sócios estavam abrindo, separada da sociedade que ele havia formalmente encerrado com o irmão. Uma estrutura menor, mais limpa, focada em consultoria estratégica para médias empresas. E ele queria que eu fizesse parte dessa estrutura, não como secretária executiva, como gerente de operações. Foi a primeira vez em semanas que eu chorei de alegria. Mas antes de aceitar, precisei resolver uma última coisa. O Dr. Renato havia pedido para me encontrar pessoalmente. Através do Dr. Augusto, havia enviado um pedido formal de reunião. E Verônica havia pedido também, separadamente. Fui ao encontro de Renato primeiro. Era necessário, não por mim, mas porque havia coisas que precisavam ser ditas para que eu pudesse seguir em frente sem carregar peso que não era meu. Ele estava diferente, visivelmente diferente. O homem que eu conhecia tinha uma presença de liderança que preenchia qualquer sala que ele entrava. O homem que estava sentado na frente de mim naquele dia parecia menor, não fisicamente, mas em tudo o mais. Ele me pediu desculpas, de forma longa, detalhada, sem tentar minimizar nada. E ao final, me fez a proposta que eu já esperava: recontratação, promoção, aumento substancial, carta de reconhecimento formal sobre a minha contribuição e sobre a natureza injusta da minha demissão. Eu ouvi tudo com atenção e então disse algo que eu havia ensaiado mentalmente por dias: "Dr. Renato, eu aceito suas desculpas, não porque o que aconteceu foi aceitável, porque não foi, mas porque guardar ressentimento dessa situação ocuparia um espaço que eu preciso para outra coisa." Fiz uma pausa. "Mas não vou voltar, não para trabalhar com o Senhor, não porque eu o odeie, mas porque crescimento acontece quando você vai em frente, não quando você volta para onde já estava." Ele assentiu, sem argumentar, como quem sabe que é a resposta justa. O encontro com Verônica foi diferente. Ela havia pedido o encontro através de intermediários e eu considerei recusar. Mas algo me disse para ir. E foi nesse encontro que aquela cena aconteceu. Ela estava no escritório do advogado dela, numa sala pequena e sem janelas, sem o marido, sem a postura de sempre. Ela se levantou quando eu entrei, trancou a porta e disse aquela frase que abriu essa história: "Não saia daqui. Em 2 minutos você vai entender tudo." E então, diferente do que eu esperava, ela não tentou se defender, não tentou negociar, não tentou me comprar. Ela se sentou,
abriu uma pasta e empurrou 3 documentos pela mesa na minha direção. Os documentos revelavam algo que eu não sabia, algo que mudava parte da história que eu havia construído mentalmente. Verônica havia descoberto, 6 meses antes de tudo começar, que o Dr. Renato estava desviando recursos da empresa de forma muito mais sistemática do que ela. Não pequenas comissões como as dela. Estamos falando de verbas de contratos inteiros sendo redirecionadas para uma empresa offshore que ele havia criado sem conhecimento dos sócios. Quando ela descobriu, ao invés de denunciar ou se separar, ela havia começado a fazer o mesmo, em menor escala, como forma de garantia, como seguro contra um marido que ela descobrira ser desonesto muito antes de ela mesma entrar nessa espiral. Eu ficou olhando para os documentos por muito tempo. Por que está me mostrando isso? Eu perguntei finalmente. Porque você foi a única pessoa honesta nessa história toda, ela disse. Eu persegui você porque você era uma ameaça à minha segurança, não ao meu casamento, à minha segurança. Eu sabia que você eventualmente ia perceber o que estava acontecendo. E eu sabia que quando percebesse, ia fazer exatamente o que fez. Ela olhou para as mãos. Eu errei com você. Sei que não tem desculpa. Mas queria que você tivesse o quadro completo antes de qualquer coisa. Saí daquela reunião com os 3 documentos que ela havia me dado. Passei tudo para a minha advogada e para o departamento jurídico que havia investigado o caso. O que se seguiu foi uma investigação que durou meses e que revelou um esquema muito mais complexo do que qualquer um havia imaginado. O Dr. Renato foi afastado de todas as suas funções e responde criminalmente até hoje. Verônica, por ter colaborado com a investigação, recebeu um acordo que reduziu significativamente sua exposição penal, embora os processos civis estejam em curso, e a empresa passou por uma reestruturação completa sob a liderança do Dr. Augusto e dos outros sócios que não estavam envolvidos. Eu aceitei o cargo de gerente de operações. Meu salário aumentou em 62%. Tenho uma equipe de 6 pessoas. Participo das reuniões de diretoria. E pela primeira vez em muito tempo, vou ao trabalho todo dia com a certeza de que estou exatamente onde devo estar. O que essa história me ensinou vai além do óbvio, além do juízo divino existe ou do quem faz o mal recebe de volta. Essas frases são bonitas, mas a vida real é mais complicada do que isso. A vida real tem um esquema dentro do esquema. Tem uma vítima que também é vilã. Tem um vilão que transforma outra pessoa em cúmplice involuntária. Tem camadas. O que eu aprendi é que a documentação salva. Não apenas documentação de crimes ou irregularidades. Documentação de tudo, da sua própria trajetória, das suas conquistas, do seu valor. Porque quando alguém tenta apagar você, você precisa ter prova de que existiu, de que trabalhou, de que foi bom no que fez. Aprendi que sair com dignidade não é fraqueza. Há um instinto imediato de explodir, de gritar a verdade, de jogar tudo na mesa no momento mais dramático possível. Eu entendo esse instinto. Mas a verdade dita no momento certo, com as evidências certas, para as pessoas certas, tem um impacto infinitamente maior do que a verdade gritada na hora da raiva. Aprendi que confiança precisa ser ganha e protegida. O Dr. Renato perdeu a minha confiança. Não porque era necessariamente uma pessoa ruim em todos os aspectos, mas porque, quando foi testado, escolheu o caminho fácil em vez do caminho justo. E isso, para mim, era irreparável. Não havia proposta financeira, por melhor que fosse, que compensasse trabalhar ao lado de alguém que eu havia visto fazer essa escolha. Aprendi, talvez mais importante do que tudo, que a nossa reputação nos precede mesmo quando achamos que ninguém está prestando atenção. Todos os colegas que testemunharam, que falaram internamente, que apoiaram a investigação, eles o fizeram porque ao longo de 6 anos eu havia construído algo real com eles, relações de respeito genuíno. E esse capital humano, que não aparece em nenhuma planilha, foi o que tornou possível a minha história ter o desfecho que teve. Hoje, quando acordo pela manhã e penso naquele período, não sinto amargura. Sinto gratidão estranha por ter passado por aquilo. Não porque a dor foi necessária. A dor nunca é necessária. Mas porque do outro lado dela, eu me encontrei com uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Mais estratégica, mais fria quando precisa ser, mais capaz de distinguir o que é ruído do que é sinal. A Camila que entrou na Cavalcante em Pires aos 26 anos era competente e dedicada. A Camila que saiu de lá
caixa na mão e celular cheio de documentos, era algo diferente. Era alguém que havia sido testada de uma forma que a maioria das pessoas não consegue imaginar e havia passado no teste. Para quem está passando por algo parecido agora, para quem está sendo humilhado no trabalho, perseguido, diminuído, para quem está carregando a injustiça de alguém que usa o poder para fazer o que quer, eu quero dizer isso. Presta atenção. Documenta tudo. Mantenha a cabeça erguida. E nunca confunda dignidade com passividade. Você pode ser digno e ao mesmo tempo estratégico. Você pode ser profissional e ao mesmo tempo inquebrável. A sua hora vai chegar. E quando chegar, você vai querer estar pronto. Quanto à sala trancada, quanto às 3 pessoas com documentos, aquele foi o momento em que tudo se encaixou, em que a história deixou de ser sobre mim sendo perseguida e passou a ser sobre um sistema inteiro sendo exposto. Verônica havia trancado aquela porta não para me intimidar, mas porque tinha medo de que eu saísse antes que ela tivesse a chance de fazer a única coisa decente que ela havia feito em muito tempo, me dar a verdade. E com a verdade, eu construí tudo o que veio depois. A última coisa que quero deixar com você é esta. Às vezes, o pior momento da sua vida profissional é o que abre a porta para o melhor. Não porque o universo é justo ou porque existe um plano maior, mas porque quando você é forçado a ir além do que achava que conseguia, você descobre o tamanho real do que você é capaz. E o tamanho, minha gente, costuma surpreender. Muito obrigada por ter ficado comigo do começo ao fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você se viu em algum momento dessa trajetória, deixa o seu like, assina o canal se ainda não assinou e comenta aqui embaixo o que você teria feito diferente. Você teria saído naquele dia ou teria ficado para ouvir o que Verônica tinha a dizer? Quero muito saber a sua resposta. Até a próxima história.